Boa noite a todos. É com alegria que eu estou aqui, pela oportunidade que essa casa nos oferece. Vamos fazer uma reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida. Foi um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição é 135, o ouro intransferível. Compreender a doutrina espírita, para mim, é trazer para a nossa vida o que nós lemos, o que nós estudamos e o que nós praticamos. Então, vamos fazer uma reflexão hoje em cima dessa lição, procurando compreender cada um de nós fazendo essa pergunta interior para cada um. Qual é o sentido das nossas vidas? O que buscamos? Onde colocamos a nossa expectativa de vida? A grande maioria almeja a felicidade. E muitas das vezes acreditamos que a felicidade está nas propriedades que temos. Então, vamos fazer esse olhar íntimo, é cada um. Não adianta eu vir assistir uma palestra e achar que é para o outro que ficou em casa, que é para fulano que deveria estar aqui. Não. Vamos fazer a reflexão no dia de hoje com um olhar íntimo, voltado para cada um de nós. Para estudar o livro Caminho, Verdade e Vida, é como o nosso irmão Elvésio sempre fala. Emmanuel, ele tem um poder de síntese muito grande. Ele consegue, em poucas palavras, falar muito. Então, quando vamos estudar Emmanuel, a gente tem que procurar um estudo mais aprofundado, porque ele fala com poucas palavras muita coisa. Então, ele começa exatamente com uma citação bíblica do Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, aonde fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, vejamos que o ouro, para nós, é o elemento mais puro que nós temos como o elemento químico. E ainda se manda provar para que não haja impureza, que se prove através do fogo. No Apocalipse, a gente vai procurar em que situação é dito essa frase. Então, lá na Bíblia, encontramos, lá em João, que é o último dos apóstolos que está vivo, que ele está lá em Patmos, porque a administração de Roma está perseguindo os cristãos, e João está lá exilado em Patmos. E ele recebe essa carta psicografada, que é dita que é o Espírito Santo, que é Jesus. E ele vai trazer essas cartas para 7 igrejas que estavam iniciando o cristianismo, que era em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a carta que nós vamos estudar, que é onde está a questão que Emmanuel nos remete no Apocalipse, é uma mensagem à igreja de Laodiceia. Então, vamos procurar saber o que significa Laodiceia. Laodiceia quer dizer justiça do povo. E ela fica exatamente aonde? Ela fica na Turquia. Essas 7 igrejas ficavam na Ásia Menor. Ficava na Turquia, num vale.
Laodiceia, ela ficava no Vale do Lico. Então, e elas são cidades muito próximas uma à outra. Então, Laodiceia ficava entre Hierápolis e Colossos, e é tudo muito perto uma da outra. E João recebe uma carta para cada uma dessas igrejas. Aí vamos ver como que esse povo lá de Laodiceia vivia. Eles viviam do comércio, que era muito forte, tinha um progresso industrial baseado na tecelagem, no comércio, e eles produziam uma lã que era diferenciada, uma lã negra, onde era feita muitas roupas. Lá era um centro comercial, onde a maioria das cidades passavam por ali. Então, ali era um ponto comercial de grande fluxo. Então, tinha uma força econômica muito forte, tinha um sistema financeiro muito forte, tinha ouro e não dependia de ninguém. E também, Laodiceia tinha também uma produção de um colírio. Era forte a medicina dela, então eles produziam um pó frígio que produzia para essa produção de colírio. E também eles viviam do turismo, aonde tinha águas termais, onde muitos passavam por ali e se hospedavam naquela sociedade. Só que Laodiceia tinha um grande problema. Ela não tinha água boa para beber. A água dela vinha através de arqueduto, que vinha de Hierápolis e que vinha também de Colossos. Só que o problema é que quando essa água de Hierápolis, que é quente, chegava em Laodiceia, ela estava morna. E de Colossos, que era água fria, quando chegava em Laodiceia, estava morno. Então, a mensagem da igreja que João remete a Laodiceia através de uma psicografia é assinada por alguém que se intitula O Amém. Ou seja, quando a gente fala assim, amém, é assim seja, mas na verdade que assim o é, não que assim o seja. Então, e ela se intitula como uma testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Por isso que essas cartas são ditas que é uma psicografia de Jesus para essa igreja diante do cristianismo que ali diante estava se iniciando. E a carta continua: conheço as tuas obras, que nem és frios, nem és mornos. Quem dera fosse frio ou quente. E continua: dizes, estou rico e abastardo, não preciso de coisa alguma. Isso, aquele que estava enviando a carta sabia que conhecia aquele povo, como eles eram, como eles estavam se procedendo diante do cristianismo. E ele se posicionava exatamente como: eu tenho tudo, eu não preciso de ninguém, eu me basto. E eles se achavam a si mesmos. Dentro da igreja do cristianismo, eles estavam mornos. Eles não estavam seguindo os princípios do cristianismo. Então, a carta que foi direcionada a eles foi exatamente nessa questão de estar mornos. Então, na carta fala que preferiu que eles fossem quente ou frio, mas não mornos. E sendo mornos, eles estavam exatamente entre o dinheiro e a espiritualidade. Eles só estavam mornos, eles não viam o outro. Então, a justiça do povo, imagine que justiça que é. Então, nós voltamos para o estudo da lição 135, do ouro intransferível, compreendendo. Aí Emmanuel nos traz: sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Isso somos nós. Para nós é muito fácil adquirir as coisas materiais que nós temos à nossa disposição.
E muitas das vezes nós esquecemos daquele que está do nosso lado, passamos reto, não vemos aqueles que estão em grande dificuldade, mas nós estamos mornos nessas questões, muitas das vezes, com quem está lá fora. Então, Emmanuel continua nos dizendo: nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras. E é justo que nós perseguimos, porque é inerente à nossa vida a questão do dinheiro, mas que isso não seja o nosso objetivo maior, da nossa posse, das nossas propriedades, porque muitas das vezes acreditamos que a felicidade está nas posses. E isso, muitas das vezes, nós vamos aliciar interesses mesquinhos. Vamos fazer, às vezes, muita coisa que prejudique o outro para ter essas propriedades. Às vezes, nós vamos inventar 1000 recursos para atingir um fim inferiores. E isso não será válido para a nossa felicidade. Pode, muitas das vezes, termos toda a fortuna do mundo, mas a felicidade nós não iremos encontrar ali por conta dessa questão de ser um recurso inferior. E ele continua: entretanto, os que adotam semelhantes normas desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai à mão, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos do que nunca. Ou seja, nós gastamos a nossa vida, o nosso existir para coisas mesquinhas que vai nos esvaziando. Em vez de às vezes nos traz muita propriedade financeira, mas espiritualmente nós ficamos esvaziados. E isso vai esvaziando nossa alma. É quando nós machucamos os nossos corações na questão de não encontrar sentido para a vida. Aí nós abrimos a porta para as tristezas, para as melancolias, para a depressão, para todo esse caminho que muitas das vezes descamba no suicídio. E o homem mobilizado pelo homem poderá, sem dúvida, receber volumosos salários para adquirir patrimônios materiais. E muitas das vezes nós vamos ficar entre o ir ao encontro do Cristo, da doutrina do Cristo, ou ficar perdido no mundo. Laodiceia, hoje, é exatamente essas ruínas que está vendo aí. Então, a nossa propriedade de bem, de patrimônio, seja ela de pessoas que muitas vezes a gente toma como posse, às vezes um filho, um marido, isso tudo passa pela nossa vida. São situações e circunstâncias que nós temos a oportunidade de estarmos ali convivendo, de estarmos em experiência para nos melhorarmos. Às vezes nós temos um patrimônio que vai nos servir para não ser proprietário, e sim administradores, porque através de um patrimônio nós podemos empregar alguém, nós podemos fazer o bem para alguém, nos policiar, porque também ter a propriedade de muitos bens é uma prova muito difícil, que poucos conseguem passar sem se prejudicar mais ainda no planeta Terra. Então, para Laodiceia, que tinha tudo nesse mundo, tudo que não dependia de ninguém, que se achava soberba, que tinha muito orgulho, muita vaidade, hoje se resta exatamente isso, só esses escombros. Então, Emmanuel nos traz a lição: convenhamos, porém, que esses bens transformam sempre ou algum dia serão transferidos a outro e pelo detentor provisório. Ou seja, muitas das vezes, até a própria intervenção divina vem e interfere numa situação de propriedade. Outras vezes, nós vamos embora daqui
e o nosso patrimônio, que às vezes, muitas das vezes, nós estamos agarrados, atrelados, vai ficar para uma outra pessoa como herança. Ou muitas das vezes acontece coisa que nos leva à falência. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec tem um cuidado de perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus tem nos oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E é respondido Jesus. Então, quando nós nos dirigimos o nosso olhar, a nossa vida para Jesus, nós vamos buscar a questão moral. E aí, continuando na carta que foi enviada para a Laodiceia, vem a grande questão que é colocado lá para uma sociedade que tinha tudo, que tinha riqueza, que se achava feliz, que se achava por si só que bastava, é dito isso. Mas não sabes que são miseráveis, infelizes, pobres e nus e cegos? Ou seja, aquele que está escrevendo a carta está falando assim, olha, eu sei quem são vocês são isso, vocês pensam que são felizes, mas não são. E dá um conselho, que compres de mim ouro puro, provado no fogo, para que seja de fato ricos. Então, abre-se uma porta, não da materialidade, e sim da espiritualidade. E que compre roupas brancas para vestir a tua nudez vergonhosa. Ou seja, qual é a moral que a gente tem? Qual é a moral que nós dissemos que somos isso ou aquilo? E compres também colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Que é a questão da gente ter o olhar além da materialidade. Para sabermos que nós estamos aqui de passagem. Que o nosso patrimônio que temos é só para administrar em algum momento, para nos facilitar a nossa vida, para nos provar, para nos experimentar. Então, Jesus nos convida para ter um relacionamento com Ele. E essa porta, quem abre, somos nós, cada um de nós individualmente. Não adianta, muitas das vezes, a gente querer arrastar o marido que não quer vir, não adianta trazer alguém que não está querendo ainda. Mas diga de passagem, o adulto, a criança, nós temos responsabilidade, nós vamos prestar conta, é uma missão que nós temos com os nossos filhos. Então, muitas das vezes hoje o filho não quer vir, a gente larga a mão. É a nossa sociedade aí hoje. Tudo basta, porque nós temos tudo muito fácil na nossa mão. E aí nós vamos deixando para trás, mornos. Aquela criança que a gente tem no seio ali da família para educar. Não, mas às vezes ele quer ir para o shopping e a gente não tem a questão da autoridade de trazer para uma religião, para a evangelização. Mas a questão é que Jesus, a todo momento, Ele está do nosso lado, nos convidando para uma vida mais reta, moralmente. Então, a recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Então, se o nosso bem que nós temos terrestre é passageiro, então qual vai ser a nossa riqueza que vai durar a vida toda? Vai ser a riqueza espiritual. E como é que nós vamos adquirir essa riqueza? Através do trabalho árduo. É através, todos os dias, é a gente nos policiar. Nos policiarmos nas nossas atitudes. Quando a consciência acusa, quando eu vejo, às vezes eu respondi de mau jeito para alguém, eu não dei atenção para alguém. Então, é um trabalho árduo, mas não é com o outro, é comigo. É com cada um de nós. E é de profunda compreensão, não só comigo, mas principalmente com o outro, porque aquele que está do nosso lado é alguém que precisa. Muitas das vezes, ele está ali para nos educar também, como professor. Nós somos professores e alunos.
E dentro dessa educação, nós vamos caminhando, adquirindo essa riqueza espiritual. Então, é uma vitória que é sobre cada um, é sobre si, é todos os dias, sempre. E o esforço é incessante, não tem um dia de folga, 1 minuto de folga. Muitas das vezes a gente sai daqui às vezes, tocado por uma reflexão que ouvimos dentro das casas religiosas, mas quando saímos de lá, de portão afora, nós voltamos a ser quem era, sem disciplina nenhuma, e vamos levando a vida assim. Muitas das vezes só trazemos uma vida religiosa quando viemos, às vezes dedicamos só um dia à noite para vir para o centro, vamos supor, né? Porque não sei se tem alguém aqui vindo pela primeira vez, mas às vezes nós dedicamos somente um dia para a questão religiosa, para o lado espiritual, e achamos que está bom. Isso é mornidão. Isso é mornidão, achar que está bom. Então, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro. Então, a partir do momento que eu tenho aquele esforço de me policiar, de me disciplinar, de procurar ser uma pessoa melhor, olhar o meu semelhante, principalmente aquele que mora junto com a gente, principalmente dentro do lar, aqueles que nos rodeiam na escola, no trabalho, a gente está fazendo a nossa ascendência legítima, que é a nossa felicidade, que é o nosso patrimônio. E muitas das vezes a gente fala assim, sim, mas eu não dou conta, eu não sou missionário, né? Porque quando nós nos entregamos totalmente, é igual Emmanuel nos fala, apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Tá certo, nós ainda não conseguimos nos entregar totalmente, como uma missão, como foi Francisco Cândido Xavier, a Madre Teresa, Emmanuel, Kardec, e até próprio Jesus veio aqui em missão. Então, se a gente não consegue fazer uma missão ainda, então que nós procuremos fazer coisas pequenas. O que nós podemos fazer? Igual o nosso irmão Roberto ali. Ele vem, filma, muitas das vezes o pessoal reclama, e por aí vai. Mas ele está se policiando, está sendo um exercício para ele. Ele não vai só receber elogio. Então, que quando o trabalhador gasta suas possibilidades no trabalho do bem, que a gente façamos só no que nos é possível. Se eu não consigo ainda fazer uma coisa grandiosa, que eu seja pelo menos um bom pai, que eu possa receber no ventre aquele filho que está chegando. Ou então que eu chegue e faça uma prece. Eu não posso, eu não consigo isso, faça uma prece. Faça uma prece, chegue na casa espírita, faça uma prece. Aqui tem um depositório que muitas das pessoas chegam aqui com o intuito que se faça uma prece por aquele que está ali. Muitas das vezes a gente chega aqui, fica só fazendo barulho e não se policia, não disciplina. Então, vamos nos disciplinar com as coisas pequenas, com aquilo que nós podemos fazer. Então, muitos trabalhadores aqui da casa, né, que dedicaram um pouco da sua vida para cada um aqui, para que nós estivéssemos aqui. É um trabalho realmente de formiguinho. Então, quando nós nos dedicamos ao trabalho no bem, nós vamos esquecer um pouco do nosso eu, do nosso egoísmo. Eu mereço ser feliz, mas não importa quantos eu estou machucando. É isso que a gente vê na televisão. A gente vê na televisão certas coisas que fica, mas eu tenho que ser feliz. Aí vai largando filho para trás, vai largando família para trás, vai largando idosos para trás, porque isso não faz parte da minha felicidade. Muitas das vezes eu tenho um diploma, mas é um diploma para ganhar dinheiro. E aí? Eu vou ser um bom profissional? Então, quando nós nos dedicamos ao trabalho no bem, vamos deixando esse egoísmo para trás.
e colocando acima dos caprichos da nossa personalidade. Muitas das vezes é a nossa personalidade que está falando. Muitas das vezes eu posso dedicar umas 2 horas por semana e não dedico. Por quê? Porque eu tenho que ir para algum lugar, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que comprar, eu tenho que fazer isso. E que bem que a gente está adquirindo para o espírito? Que bem que eu estou fazendo para o espírito? Às vezes eu não consigo nem ouvir o meu pai, às vezes eu largo. Às vezes, hoje, tem muitos idosos que estão sozinhos, dentro de casa, sozinho, porque os filhos vão para o mundo na conquista da questão da riqueza, que nós mesmos trabalhamos essa teoria pelo sistema que está aí, pelo sistema capitalista, e nós estamos deixando nossos idosos em casa. Muitas das vezes são as crianças estão sendo relegadas também. Então, cabe cada um de nós não ficar morno, achar que isso está certo, que isso é habitual, que está tudo bem, porque isso vai passar. Que sejamos ardentes, gente, que vamos ser fervorosos nessa questão, vamos ter autoridade quando falamos do Cristo. E não é só falar, não, é no exemplo. Vamos exemplificar, que eu seja o exemplo. Então, quando nós deixamos para trás o nosso personalismo, a gente está entrando nos objetivos da obra de Deus, que cada semelhante é importante. É trabalho de formiguinha, é igual essa casa. Essa casa é um trabalho de formiguinha. Muitos que às vezes passou por aqui e não deixou, que a gente nem não conhece, ainda não sabe nem o nome, passaram por aqui. E nós estamos por conta deles aqui. E uma coisa interessante, nós estudando para refletir sobre essa questão, foi muito interessante descobrir que Laodiceia estava na Turquia. E em fevereiro desse ano, a representação da Turquia bate lá no Lar dos Velhinhos e nos faz uma doação, onde eles transformaram aquele ambiente. Quem não foi lá ainda no lar, procure ir lá para ver o tanto que ficou bonito. Se Laodiceia aproveitou a mensagem que foi enviada através de João àquela igreja, nós não sabemos. Mas nós hoje podemos fazer um pensamento positivo para os nossos irmãos turcos, que também passam por necessidades também, passam por dificuldades morais. Muito cristão ainda estão sendo mortos lá. Então, que a gente também possa pedir a Deus por eles, para que haja entendimento na unificação, para que nós sejamos seres humanos, ser um. E a doutrina espírita, através dos livros que Kardec nos trouxe na codificação, é um bom caminho para nós, na questão no estudo, para que abra a nossa visão, da nossa compreensão, porque o Espiritismo, eles nos consola. Tem muita coisa que nós não compreendemos, mas quando nós adentramos a casa espírita, nós começamos a ver a situação, a vida com outros olhos, com outro entendimento. E a casa do Sebastião Mártir nos oferece muita oportunidade. Temos o culto, temos as palestras de segunda a sexta, a partir das 19h45. Temos o estudo dia de sábado, para evangelização das crianças a partir das 14h30 com os adolescentes. Temos uma palestra extra dia de quarta-feira para de manhã, pela parte da manhã, às 10 horas, Neiva? Às 9 horas, das 9 às 10. Então, vamos divulgar, gente, vamos procurar trazer aqueles que muitas das vezes estão dentro de uma casa, estão sozinhos em casa, vamos conversar, vamos estudar para que a gente seja o exemplo. Muitas das vezes a pessoa fala mal da doutrina espírita porque não conhece, porque só fica naquilo do ouvir dizer, de divulgações que não é propriamente, mas cabe cada um de nós ser o cartão de visita. E não só vir numa reunião pública e achar que está bem, que está tudo certo.
E na questão do trabalho, nós temos o lar dos velhinhos Maria de Madalena. Que possamos ir lá, visitar, conversar. Ah, mas eu não sei conversar. Vai escutar. Lá tem tanta coisa bonita. Lá é muito bonito. Lá é um lugar muito, muito, muito bonito. E que a gente pode desenvolver atividades que a gente nem imagina, mas que dá a riqueza espiritual, dá a felicidade. É uma felicidade que quem vai lá, quem trabalha no bem, sabe o tanto que é contagiante. E é essa felicidade, é esse ouro que nós vamos levar. Então, o ouro intransferível, nós vamos provar no fogo, é lutando, mas não é lutando com o outro, é lutando com as nossas dificuldades, é com as nossas mazelas, é com o nosso egoísmo, com as nossas vaidades, com nossos orgulhos. Então, nós vamos lutar, vamos amar, vamos sofrer, mas não é de qualquer maneira. Não é só falar, eu estou sofrendo, não, eu estou amando. Não, gente, tem que viver, tem que sentir, tem que vivenciar. Então, é quando nós caminhamos para Deus, quando nós fazemos essa entrega. E nós fazemos entrega quando nós nos relacionamos, através de uma prece, do evangelho no lar. Isso tudo a doutrina espírita nos esclarece. O quanto é importante a oração, a prece. E aí nós vamos ter o ouro eterno, intransferível, aquele que a traça não come. Então, que nós possamos compreender que a mensagem do Cristo, e que o Cristo está diante de nós todo o tempo. Desde quando o planeta Terra foi formado, ele está trabalhando aqui. E ele conhece a cada um de nós, a cada dificuldade que nós temos. Nós vamos fazer uma pesquisa íntima, mas não para nos culpar, não questão de culpa, mas que nós consigamos reparar as nossas dificuldades. Porque quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós tenhamos realmente bagagem, o ouro eterno, que é intransferível, mas que é intransferível porque cabe a cada um de nós. E que possamos sempre desempenhar com amor, com dedicação, com sentimento. E que essa casa sempre não fique morna, que ela seja fervorosa naquilo que faz. Que nós não nos habituemos, não está bom, foi feito sempre desse jeito, sempre foi assim. A vida é cíclica e Jesus sempre fala, quando ele fala em movimentação, ele nunca fala está tudo bem, está tudo certo. Ele sempre fala, olha, tem alguma coisa a melhorar. E a doutrina espírita vem e sempre fala. Basta saber que a doutrina espírita está alicerçada em três vertentes, na questão religiosa, que é através da moral ética, na questão filosófica e na questão científica. E na ciência, todo dia nós estamos ampliando um pouquinho o nosso conhecimento, o nosso horizonte. Então, que essa casa também se movimente nessa questão, de achar que está bom, sempre foi assim, porque fulano fez, mas podemos andar um pouco mais, podemos nos direcionar, não só porque alguém fez, mas porque nós temos que fazer, nós temos que sustentar essa obra, que é uma obra grandiosa, que foi feita através de tarefas que cada um de nós dispensamos. Então, que nós possamos hoje sair daqui com essa reflexão. Que vida, o que nós estamos buscando como patrimônio? O que podemos levar quando nós partirmos daqui? Que ouro que nós estamos buscando? O dos homens ou o do espírito? Muita paz a todos.